Pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Graça aí para todos, irmãos. Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje, falaremos sobre devemos levar a palavra. A palavra nos fala que o eunuco da rainha de Candace estava indo no seu caminho para casa, sentido Etiópia. Tinha ido a Jerusalém adorar ao Senhor e lia a mensagem, mas não estava compreendendo, mas estava lendo. E o Espírito tocou no coração de Filipe, vai até a rua tal. E ali tu vai encontrar uma pessoa passando e ela precisa de ouvir a minha palavra. Irmãos, quantas das vezes Deus tem nos dado oportunidade para pregar o seu evangelho? Deus tem dado para nós oportunidades para falar do seu amor. Deus tem dado oportunidade para que o seu evangelho venha a ser pregado. E quantas das vezes nós não estamos observando quando Deus tem nos dado essa chance de levar a sua palavra, de levar o seu evangelho? Filipe não desprezou a oportunidade, Filipe não desprezou a ocasião. E ali Filipe se aproxima daquele carro e pergunta: entendes tu o que lê? E ele convida Filipe a subir naquele carro e ele ali começa a anunciar para aquele homem o evangelho de Jesus Cristo, começa a explicar para ele o que era o significado daquilo que ele lia. E o eunuco pergunta a Filipe, ele fala de si, fala de alguém, de um profeta, de alguém que vai vir, o que vai acontecer, Filipe? E Filipe esclarece ele à luz da palavra do Senhor. E indo eles caminhando, chegaram ao pé das águas. E disse o eunuco: eis aqui as águas, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito crer de todo o teu coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, que transformação gloriosa! Se nós pararmos para pensar um pouco, quando nós aceitamos a Jesus, eu estou dizendo assim, de 10 anos para trás, as pessoas tinham mais temor a Deus. Quando se falava, a pessoa aceitou a Jesus, a pessoa lutava. A pessoa queria fazer de tudo para agradar a Deus. A pessoa fazia de tudo para deixar aquele velho homem e viver uma vida nova. Aquela pessoa costumava fazer tinha aquele péssimo comportamento, ela passa a não ter mais aquela atitude, porque ela foi transformada pela palavra. Por que hoje em dia as pessoas estão tardando em se libertar? As pessoas estão demorando em se libertar? As pessoas estão demorando para deixar o velho homem, deixar a velha mulher, deixar aquela velha criatura para se batizarem. Quantas pessoas se prendem a coisas tão banais, se prendem a coisas tão perecíveis, se prendem a coisas tão passageiras, se prendem a coisas tão inúteis, tão fúteis dessa vida, mas não conseguem deixar aquilo, não conseguem se libertar daquilo, não conseguem abrir mão daquilo, não conseguem se viver sem aquilo. Se eu não fizer esse algo, vai ficar faltando alguma coisa em mim. Não, o Espírito Santo ele te preenche, o Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo intercede ao Pai por ti. Se tu der lugar ao Espírito Santo, se tu der lugar a Deus, se tu der lugar à palavra do Senhor, se tu der lugar para que o Espírito Santo possa entrar, possa fazer morada, possa te transformar, tu vai ver que essas coisas jamais te farão falta. Nós devemos levar a palavra, mas as pessoas não querem mais ouvir. Por quê? Porque o evangelho está sendo levado de qualquer maneira. O evangelho está sendo levado de qualquer forma. Paulo chega a dizer que o evangelho tem que ser pregado. Aproveita-se e prega o evangelho. Mas ai daqueles que estão fazendo de qualquer maneira. Ai daqueles que pregam por número, que pregam por isso, mas não pregam a salvação. Então não adianta eu só ganhar a alma, só ganhar aquela pessoa em carne, e aquela alma no último dia vai para o inferno do mesmo jeito. Então é melhor ela ficar no mundo sem conhecer a verdade do que estar dentro da verdade e não ser liberta, porque eu apoio o seu erro. Eu apoio o seu pecado, eu apoio a sua mentira, eu apoio o seu engano, eu apoio o adultério, eu apoio a prostituição, eu apoio a fornicação, eu apoio as coisas erradas. Então não adianta eu pregar o evangelho se eu quero apoiar o pecado. Se a Bíblia condena o pecado, eu não tenho que apoiar o pecado. Se a Bíblia condena o erro, eu não tenho que apoiar o erro. Se a Bíblia fala sobre a verdade, certo dia fizeram uma pergunta para um homem. Nos tempos de Jesus havia prostituta? Havia homossexuais? Haviam pessoas que viviam roubando, matando, prostituindo? Haviam pessoas que cometiam crimes hediondos? E aquele homem respondeu sim.
Mas por que Jesus então não libertou essas pessoas? E o homem respondeu a seguinte palavra: Jesus Cristo libertou aqueles que quiseram ouvir a voz dele. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a minha cruz e segue-me. Como foi nos dias de Jesus, está nos dias de hoje. Quem quis segui-lo, seguiu. Quem quis estar com ele, esteve. Nós tocamos na palavra da vida, assim os discípulos falaram, nós tocamos. Então, se nós queremos, vamos fazer a nossa parte. Mas não adianta mesmo nós pregarmos cobertando as pessoas. Não adianta nós pregarmos cobrindo o erro da pessoa, cobrindo o engano, cobrindo a mentira, cobrindo a falsidade, pregando a idolatria, pregando a inimizade, pregando a porfia, pregando para o mundo que não tem problema, não tem nada a ver, o que tem. Irmão, fale a verdade, pregue a verdade do Evangelho, pregue a tempo e fora de tempo. Faça o que o Senhor Jesus Cristo tem te mandado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a palavra do Senhor fala, deixou bem claro para nós. Felipe pergunta. Ele pergunta para Felipe. As águas estão aqui, Felipe. O que me impede de ser batizado? Ele falou assim, nada. Se tu creu realmente em tudo que eu falei, em tudo que tu leu, em tudo que tu ouviu, nada te impede de ser uma nova criatura. E aquele homem saiu dali jubiloso para a sua cidade da Etiópia. Porque o Espírito Santo entrou e transformou. Aquela palavra o convenceu. Felipe não saiu julgando, Felipe não saiu apontando, Felipe não saiu criticando, Felipe mostrou para ele o que é servir a Deus, o que é estar na igreja. Por que as igrejas estão ficando saturadas do jeito que estão? Porque não se prega mais a palavra de Deus, não se pregam mais a Bíblia, não se pregam contra o pecado. A minha igreja tem um regulamento, a sua igreja tem um regulamento. Por que nós não obedecemos? Esse regulamento foi, meu irmão, constituído pela igreja, mas na direção de Deus, para que nós tivéssemos uma base para poder acompanhar. Segue-se a Bíblia, mas nem todo mundo mais lê um regulamento da sua igreja. Se na sua igreja tem um regulamento tal, as irmãs têm aquelas certas vestes para se vestir, os irmãos têm o seu traje para se usar, os jovens têm o seu comportamento dentro da igreja. Mas por que estão fazendo diferente? Porque eu quero agradar o homem. Eu quero mostrar ao homem. O que eu quero fazer é para satisfazer aquele que está me vendo. E não aquele que me vê no oculto e no escondido. Eu quero que a aparência note. Eu quero que as pessoas falem. Eu quero que as pessoas me digam, aplaudem aquilo que eu estou fazendo. Então, irmãos, toma um pouco de cuidado com essas coisas. Se a palavra do Senhor é para ser pregada, pregue a tempo e fora de tempo, mas pregue a verdade do Evangelho. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Valeu!